Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo 1 ao 13, para a glória de Deus. Palavra que tem como título: o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram todas as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a leitura da palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja nesta noite e nessa oportunidade. Nós iremos meditar acerca da parábola das 10 virgens nesta noite, e quero trazer como um tema para esta mensagem as 10 virgens, para que o nome do Senhor seja glorificado. E hoje nós iremos meditar, aleluia, acerca desta parábola que Jesus trouxe para as nossas vidas, de ensinamento para o nosso cotidiano, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele traz aqui uma parábola dizendo que o reino do céu é semelhante às 10 virgens, em que tomaram as suas lâmpadas e saíram de encontro ao noivo. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, aleluia, as 10 virgens nada mais é do que aqueles que têm um encontro com Jesus, aqueles que preservam a sua vida e se guardam para Deus, para ter um encontro com Deus. As 10 virgens nada mais é do que a igreja do Senhor, do que nós, aleluia, em nossa caminhada com Cristo. E aqui Jesus, ele traz para nós o entendimento de que 5 eram prudentes e de que 5 eram loucas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, para iniciar esta mensagem, eu já quero te perguntar: como tem sido a tua caminhada cristã? Como tem sido a tua vigilância diante de Deus? Como tem estado, aleluia, a tua vida em relação à palavra de Deus, em relação ao Espírito Santo, em relação ao se guardar para Deus e viver para Deus? Porque Jesus, ele é claro ao dizer que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. A Bíblia diz que as loucas, as 5 loucas, elas tomando a sua lâmpada, a sua lamparina, elas não levaram consigo o azeite. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no início desta mensagem, eu quero chamar a atenção, aleluia, acerca do que é a lâmpada. Se nós for ler a palavra de Deus em Salmo 119, 105, vai estar dizendo a palavra de Deus que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada que clareia
nossa caminhada. A palavra de Deus, ela é a lâmpada que clareia a nossa vida, que clareia a nossa caminhada. Aquele que anda, louvado seja o nome do Senhor, na direção da palavra de Deus, está caminhando com a lâmpada que clareia a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E é importante entender que quando nós temos um encontro com a palavra, quando nós, aleluia, somos alcançados pela palavra, nós precisamos se guardar na palavra, à espera do noivo, porque o nosso noivo é Cristo e Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Ele irá voltar para buscar a minha vida, Ele vai voltar para buscar a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus e Ele assim prometeu. Uma vez entendendo que a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés. Quando fala de lâmpada para os nossos pés, é que nós devemos andar em conformidade com o que a palavra de Deus ensina. Quando diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, é que a palavra de Deus agora, ela é quem clareia o nosso caminho, é quem diz para onde nós devemos ir, é quem diz acerca dos nossos passos, é quem diz acerca das nossas ações em nosso cotidiano. Precisamos, aleluia, enquadrar a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. E quando nós somos alcançados pela palavra, nós precisamos, aleluia, também ter uma preocupação em nós, de ao se guardar para Deus, de ter um encontro com a palavra, de buscar o azeite santo do Senhor. O problema é que existem muitas e muitas pessoas que pensam que estão servindo a Deus. Aqui Jesus ele fala de 10 virgens, ele fala de 5 loucas e de 5 prudentes. A palavra de Deus ela vai trazer um entendimento de que todas estavam com a lâmpada, estavam com a lamparina. Mas o problema é que muitos e muitas estão servindo a Deus, mas sequer estão com a lamparina em suas mãos. Sequer têm a direção da palavra de Deus para as suas vidas. Sequer tem o conhecimento da palavra. Não pode ser igreja, não se pode ser virgem sem se guardar para o noivo, e não se pode guardar para o noivo sem saber o que o noivo quer de mim, o que o noivo quer de você.